Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos aqui num novo projeto, de gravar algumas aulas de reforço para os alunos do nono ano do Colégio São Gabriel. E o livro que nós iremos utilizar é esse livro aqui, pessoal. Expedições da História do nono ano, do Gilberto Coutrin e do Jaime Rodrigues. Certo? Então, nosso foco, nosso objetivo é justamente trazer essas aulas e que venham servir como reforço para os alunos. E vamos à nossa primeira aula, o capítulo de número 1, que vai trabalhar justamente a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Pessoal, nossas aulas elas vão ser divididas em partes, justamente para não ficar muito extenso e muito longo, justamente para que você possa depois assistir com mais calma, e ter aí o pequeno resumo das aulas que estão sendo ministradas presenciais na escola. Vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, antes de nós falarmos a respeito da Primeira Guerra Mundial, eu preciso situar vocês de forma histórica, Então, você sabe como é dividida a história? Isso aqui é uma pergunta. Você sabe como é dividida a história? Então vamos lá. Pessoal, a história, dependendo também do autor, do livro, certo? Ela é dividida em história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, certo? Então, essa aqui é a divisão da história. A história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Pessoal, essas datas aqui, elas são datas aproximadas, tá? Não são datas exatas, certo? Mas são datas aonde os autores eles datam justamente para que a gente possa ter uma noção histórica. Por exemplo, o que aconteceu no ano de 1517? Exatamente, isso que você respondeu. A Reforma Protestante. Certo? E por que que a Reforma Protestante ela é um marco? Porque justamente ela vai dividir a história medieval na história moderna. Então, aqui é a primeira data, Primeira Guerra Mundial, que justamente é o que nós vamos ver. E percebo que nós estamos aqui na história moderna, iremos caminhar um pouco para a história contemporânea, certo? Nós não vamos ver toda a história contemporânea, mas nós vamos ver boa parte dessa história contemporânea. Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar para você, o que é imperialismo e o que é nacionalismo? Então, o conceito básico de imperialismo, o imperialismo vem da palavra império, certo? E império, pessoal, o imperialismo, na verdade, ele vai ser um sistema político, econômico, que vai caracterizar, ou ele é caracterizado, pela dominação de um país sobre outro país ou território, certo? Então, de forma mais simples, imperialismo vem de império, e aí onde vai ter uma pessoa que vai estar governando toda essa parte do império, Deixa eu botar aqui uma forma mais clara para que você entenda, Então, imagine que isso aqui seja uma cidade, aqui seja outra cidade, aqui seja uma outra cidade. Então, o que é o imperialismo? O imperialismo, você entende
seria isso daqui seria um império. Um império, certo? E uma pessoa estaria governando todas essas cidades. E aí o conjunto dessas cidades a gente dá o nome de império, certo? Então, uma coisa bem básica, bem básico mesmo, para que você possa entender o conceito. Professor Germano, e o que é nacionalismo, né? Pessoal, o nacionalismo, eu posso colocar de forma aqui bem simples, para que você possa entender, seria a união, certo? A união dessas cidades, elas vão ser independentes, mas seria a união dessas cidades aqui. Não vai ter a figura de império, não vai ter uma pessoa que vai estar mandando e as pessoas vão estar obedecendo. Então o nacionalismo ele é mais caracterizado por isso, né? Vai ser a união. Isso daqui vai gerar o nacionalismo, né? Então de forma bem simples, pessoal. Então, para que você entenda. Vamos lá. Pessoal, primeiro nós temos que entender o que estava acontecendo para acontecer a Primeira Guerra Mundial, né? No século XX, pessoal, alguns países, os países europeus principalmente, né, eles vão estar dentro de uma disputa imperialista, certo? Império, aonde uma pessoa, né, vai estar governando e as outras vão estar o quê? Obedecendo. E o nacionalismo seria parecido com o império, a união, né? Só que a união sem essa pessoa estar governando aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Essa disputa, tanto imperialista como nacionalista, vai ter uma hora que ela vai se acalorar, né? E com isso ela vai resultar em que? Na Primeira Guerra Mundial, certo? Então, vai acarretar justamente aí na Primeira Guerra Mundial essas disputas tanto imperialista como nacionalista. Vamos lá. Pessoal, então, as potências, né, os países que vão ser imperialistas, vai ser o Reino Unido, a França, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, Portugal e Espanha. Então, todos esses países aqui, pessoal, vão ser considerados países nesse período, países que vão ser imperialistas, certo? Aonde eles vão estar tendo uma pessoa, certo? Que vai estar governando. E vai ter uma coisa interessante no imperialismo, vai ser as colônias, certo? Aonde vai ter um país que vai ser o cabeça, certo? O país que vai ser o cabeça e ele vai estar governando aqui essas colônias. Então, é justamente essa ideia aqui, né, esses países estarem governando as suas colônias. Aí, pessoal, movimentos nacionalistas que nós vimos aí, que é justamente aquela união, né? Alguns países eles vão se unir. Por exemplo, os pan-eslavinos, né, vão se unir com os povos eslavos com o apoio da Rússia e da Sérvia. Os pan-germanismos, ele vai ser uma parte anexa à Alemanha da região da Europa Central. E o revanchismo francês vai recuperar a Alsácia-Lorena, né? E qual era o objetivo do nacionalismo, pessoal? Era justamente reunir povos de matrizes semelhantes em um mesmo estado. Foi aquilo que eu falei para vocês. Então,
de uma forma bem simplificada, né, o que que é nacionalismo? É a reunião de povos de matrizes culturais semelhantes em um mesmo estado, que é o que acontece no Brasil, né? Vocês vão ver a mistura de vários povos, certo? No mesmo estado. Vamos lá. Pessoal, e aí o que que vai acontecer? Vocês percebam que esses países que vão ser países imperialistas, países que vão ser nacionalistas, eles vão ser países que eles precisam cuidar das suas fronteiras, né, das suas fronteiras, justamente para que outros países não venham adentrar nas suas fronteiras, né? Então imagine que isso aqui seja a fronteira de um país, né? Só, claro, de forma bem fictícia. Então eles precisam cuidar dessas fronteiras, justamente para que uma pessoa de outro país, juntamente com seu exército, não entre, né, para tomar esse território. E aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Justamente com isso daí, vai acontecer muito rumores de guerra, né? Vai acontecer muitos rumores de guerra, justamente dizendo que o país A vai tentar invadir o país B, né? Justamente para roubar o seu território. E com isso, pessoal, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: os países, tanto imperialistas, né? Eles vão começar a produção de armas. Para que é essa produção? É justamente para que eles possam ter um poder bélico, né, para poder cuidar dessas fronteiras aqui, certo? Vão ampliar as forças militares, certo? Eles vão começar a colocar vários militares, justamente para cuidar dessas fronteiras. Com isso, pessoal, o que que vai se iniciar? Vai se iniciar uma corrida armamentista, né? E eu coloquei um termo aqui bem atual, né? Vai começar a circular várias fake news, justamente dizendo que país A invadiu o país B, país A tem mais armamento que o país B, que a força do exército A é mais potente que a força do exército B, que estão preparados para invadir, né? Então vai rolar todas essas fake news, essas falas, né, vão circular nos países. E aí vai se utilizar, pessoal, como instrumento militar o cinema, o megafone, a telefonia, o telégrafo, tudo isso daí, pessoal, para circular essas fake news, né? Então, vocês percebam que as fake news não é um evento de hoje, mas é uma coisa muito antiga, né? Essas mentiras, né? Vamos lá. Aí, pessoal, o que, que vai acontecer? Por conta da corrida armamentista, né? Armamentista, vai se instaurar uma política de alianças. A Europa, em 1907, ela vai ser dividida em dois blocos. Então, imagine aqui uma pizza sendo dividida em dois blocos, né? O primeiro bloco vai ser a Tríplice Aliança, que vai ser constituída da Alemanha, da Áustria e a Itália, apoiada pelos turcos e os búlgaros. E o segundo bloco vai ser a Tríplice Entente, que vai ser a França, Reino Unido e a Rússia, com o apoio dos sérvios, belgas, gregos e romenos. E um detalhe importante, que em 1915 a Itália ela vai deixar a Tríplice Aliança e vai se unir à Tríplice Entente.
certo? Então ela vai sair da Tríplice Aliança em 1915 e vai se unir à Tríplice Entente. Pessoal, qual foi o estopim, né? Qual foi o estopim? O que causou a Primeira Guerra Mundial, né? Quando nós falamos de estopim, nós estamos falando disso daqui, pessoal. Né? Esse pavio aqui. Qual foi o estopim que causou a guerra? Então vamos lá. O estopim, pessoal, foi justamente aqui o assassinato desse camarada aqui, ó, do Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado em 28 de julho de 1914 na cidade de Sarajevo. O Francisco Ferdinando, pessoal, ele era o herdeiro do trono, ou seja, ele era o príncipe austríaco. E quem foi o camarada que matou ele? Foi justamente um sérvio, Gavrilo Príncipe. E o que vai acontecer, pessoal? A Áustria ela vai declarar guerra à Sérvia e as duas forças vão entrar em guerra. E assim vai se iniciar a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Vamos lá. Perceba que aqui os sérvios, está aqui, ó, os sérvios, né? Justamente aqui, ó, a Sérvia vai declarar guerra contra os austríacos, né? Olha aqui a Áustria aqui, ó. Certo? Então, vão assassinar o herdeiro aqui da Tríplice Aliança, os sérvios. No começo, esses dois países que vão estar em guerra, tá? Mas por conta como eles fizeram essa aliança política, então todos os países que estavam nessa aliança vão entrar em guerra. Então, resumindo, o que foi a causa da Primeira Guerra Mundial? Foi justamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, né, que era o herdeiro do trono austríaco. Pessoal, quanto tempo vai durar a Primeira Guerra Mundial? Então, a Primeira Guerra Mundial ela vai durar 4 anos, 3 meses e 14 dias, certo? E com isso ela vai mobilizar mais de 600 milhões de combatentes, mais de 600 milhões de combatentes. Então vai ser muitas pessoas, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial vai durar 4 anos, 3 meses e 14 dias. Vamos lá. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Como eu falei para vocês, a nossa aula não vai ser uma aula muito demorada, até porque eu quero deixar uma parte por parte, né? Fazer por parte a aula. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, aqui está meu WhatsApp, está meu e-mail, certo? E se você puder nos ajudar, se inscreva no nosso canal aí. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.